Olá, muito bom dia para você. O NE1 está no ar, janela do Recife aberta com imagens da área central da cidade. Céu nublado, estava chovendo bem agora há pouco, foi muita chuva agora pela manhã e de acordo com a APAC, vai continuar chovendo na região metropolitana, Mata Norte e Mata Sul, uma chuva moderada. A maré está subindo, chega ao seu ponto mais alto, 12h32. E com chuva, cresce o risco de quem vive em áreas de morro. Quem tem casa na Barreira do Passarinho, entre Olinda e Recife, convive com o medo. Aquelas casas que era para ter sido derrubadas, está na beira da barreira. Não vieram ninguém, já vai fazer um mês, tá aí, ó. Olha o bolo d'água que está descendo no meio da ladeira. O calendário de hoje em Igaraçu, a situação da estrada que conecta a BR-101 à Vila Rural é tão ruim que teve carro que tombou na buraqueira. Polícia Civil cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão contra a organização criminosa investigada por envolvimento em brigas, agressões e roubo no Grande Recife. E veja também, em ano de Copa do Mundo, a festa ganha um brilho diferente com o período junino. A ideia é juntar os vizinhos, a família, mas para tudo acontecer sem imprevistos, o NE1 traz umas dicas de segurança para a montagem da estrutura. E ainda um serviço personalizado para surpreender a pessoa amada no Dia dos Namorados. Que tal uma decoração especial na sua casa? Tem direito também. Avós pagam pensão só em alguns casos e não é automático. Entenda quando essa ajuda entra em cena e por que ela é temporária. O NE1 tá só no comecinho, tem muito mais para você. Nosso WhatsApp 3214-8500. Vamos juntos? Até 13h. Agora são 11h50. A gente fala da situação dos moradores do bairro do Passarinho. Eles mandaram vídeos para a gente mostrando a manhã difícil e com muita chuva. É do mesmo ponto onde, no dia 1º de maio deste ano, uma mulher e o filho morreram soterrados depois que uma barreira deslizou. Bora ver o desabafo que eles enviaram para a gente pelo nosso WhatsApp. Olha aí, ó. Isso é agora. Exatamente 9h01 da manhã. Olha o rolo d'água que está descendo no meio da ladeira. Lá em cima, ó. Aquelas casas que era para ter sido derrubadas, tá na beira da barreira. Não vieram ninguém, já vai fazer um mês, tá aí, ó. Olha o bolo d'água que está descendo no meio da ladeira. Aí, ó, tá vendo? Muita água, umas bananeiras ali no meio já estão virando, caindo. Aí, ó, que é água. Tem essa árvore grande aqui, ó. Ficaram para vir derrubar, não vieram. Olha o tamanho da árvore, pô. Olha a rachadura aqui, ó. Por onde vai, ó. Aqui a árvore já pendeu todinha. Ali, ó, já tá pendendo todinha, como já estivesse descendo. Olha a rachadura aí, ó. Olha a fissura. Vai por ali, pelo aquele pé de abacate, o pé de jaca já pendeu todinho, olha lá, pendido todinho. Olha a direção das casas lá embaixo, ó, infelizmente, ó. Nossa, muito obrigada por ter mandado o vídeo para a gente. Você continua participando, por isso que o QR Code não sai da nossa tela. Você também tem o WhatsApp 3214-8500. E 26 dias depois, e os moradores de Passarinho ainda esperam por uma solução. Você viu aí no vídeo. Por isso que nossa equipe já está por lá. Mário Carvalho na nossa tela, fala ao vivo agora para a gente. Como é que está a situação agora, Mário? Bom dia para você. Oi Maristela, bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou exatamente no ponto onde o Anderson, que foi esse rapaz que fez esse vídeo, gravou esse vídeo mais cedo. Agora está chovendo bem fraquinho por aqui, estava até um pouquinho mais grosso, começou a afinar agora. O cenário que a gente vê aqui chama a atenção, Maristela, porque eu estive aqui no dia 1º de maio, no dia que aconteceu essa fatalidade, esse acidente em que 2 pessoas morreram, e a sensação que eu tenho é que não mudou nada. É o mesmo cenário que a gente vê quase um mês depois, né? Quase um mês depois dessa tragédia que matou uma mãe e um bebê de apenas 6 meses aqui no bairro de Passarinho, em Olinda. E os moradores nos procuraram para denunciar essa situação que continua praticamente a mesma,
Quem vive aqui na área diz que segue com medo, principalmente em dias como hoje, dias de chuva. No dia 1º de maio, essa barreira aqui deslizou durante o temporal que atingiu a região metropolitana. Várias casas foram destruídas, 2 pessoas morreram nesse ponto aqui. Era Bruna Carina da Silva, de 20 anos, e o filho dela, Pietro, de apenas 6 meses. O pai da criança, Fábio Pimentel, foi resgatado com vida dos escombros. Dias depois, ele morreu após passar mal e dar entrada em uma UPA com sintomas investigados como possível leptospirose. E aí, passado um mês dessa tragédia, os moradores afirmam que pouca coisa mudou aqui no local. Eles têm muito medo por aqui. Segundo eles, não foi colocada a lona aqui na barreira. Essa lona, vou pedir mais uma vez para a Cezinha mostrar aqui para a direita, que foi onde as casas foram destruídas. Esse plástico que a gente está vendo é um plástico antigo, que já estava aqui quando aconteceu tudo isso. Os moradores questionam também o fato de algumas casas terem sido derrubadas aqui nessa área. A gente sabe que essas casas estavam interditadas, tem várias casas interditadas. Essa que está um pouquinho mais para a esquerda está interditada, aquela que aparece lá em cima no vídeo também está interditada. E a gente lembra que em maio as fortes chuvas deixaram mais de 9.000 pessoas desabrigadas ou desalojadas aqui em Pernambuco. E aqui no bairro de Passarinho a situação continua bem tensa. Os moradores estão bastante tensos em relação a tudo isso. Eu estou aqui com o Anderson, que foi quem gravou aquele vídeo que a gente viu ali. Anderson, o que foi feito? O que mudou de lá até agora? Bom dia para você. Bom dia a todos. A única coisa que mudou aqui foi que derrubaram as casas. Só isso, e mais nada. Logo no começo, quando a barreira riu, muita gente estava aqui, dizendo que ia resolver alguma coisa, mas até agora nada. Vieram, derrubaram as casas, derrubaram algumas árvores, disseram que ia derrubar o restante. Tem essa aqui, ó, está em risco para cair. Disseram que vinham derrubar no outro dia, não vieram. Derrubaram as casas, dizendo que ia dar um auxílio. Aluguel R$260. Até agora as pessoas que derrubaram as casas não receberam esse auxílio, não receberam apoio nenhum. O único apoio que eu vi aqui foi de uma igreja, que fez uma ação maravilhosa aqui. Deram colchão, cesta básica, algumas coisas que podia dar. A única que eles fizeram, mas fora isso, não fizeram nada. A gente vai pedir uma nota de posicionamento para a Prefeitura, para a Defesa Civil de Olinda, para saber o que vai ser feito aqui, porque esses moradores estão precisando, vários deles não estão aqui porque justamente estão na casa de amigos, de parentes e não estão recebendo nenhum tipo de auxílio, segundo o Anderson está falando aqui. Então a gente vai trazer daqui a pouco, Maristela, essa resposta e vai ver o que a Prefeitura vai falar sobre essa situação daqui. É triste, né, Mário, ver que 26 dias depois, pouca coisa ou quase nada mudou, né? O cenário é praticamente o mesmo. Depois de mortes que aconteceram aí, uma mãe e um bebê, e a gente mais uma vez vê essa cena, o solo bastante encharcado. Isso é um perigo para o deslizamento, um morador que continua com medo, que vive angustiado, que não dorme à noite e que agora espera um auxílio, e isso já tem quase um mês. Daqui a pouco, então, você volta com outras informações para a gente, Mário. Obrigada por enquanto. Bora seguir por outros pontos para a gente ver como é que está a situação das principais ruas e avenidas da região metropolitana, porque a chuva até deu uma trégua, mas Elvis Lopes está mostrando já para a gente aí um outro trecho de Olinda, a Avenida Presidente Kennedy, para atualizar a situação. E você está vendo, né, que mesmo sem chuva agora a água não baixa. Já mostramos essa situação algumas vezes aqui no NE1, choveu bastante durante a manhã. Mas você vê que falta drenagem, falta um sistema melhor aí na região, falta tranquilidade. Olha só, o ônibus para passar por ali, o transporte escolar também, como as pessoas ficam, vou usar uma expressão bem popular aqui, saculejando mesmo dentro do ônibus, com dificuldade, se balançando o tempo todo, porque realmente é muito difícil passar por causa dos buracos. Até os veículos maiores, os motoristas sofrem aí nessa passagem. Quem está de bicicleta está indo ali pelo cantinho, né? E esse morador aqui que apareceu agora há pouco no lado esquerdo, muito obrigada, viu, Elvis? Ele estava indo bem pelo canto também para tentar não molhar os pés, mas é uma missão praticamente impossível em dia de chuva para quem passa aí na Avenida Presidente Kennedy. Muito obrigada, viu, Elvis? Ele continua circulando aí por Peixinhos para mostrar a situação para a gente. Se esse for o seu caminho, você puder evitar, mas você já está vendo aí pela imagem que dá para passar com calma,
com o máximo possível de segurança, tendo atenção também aos outros motoristas, aos pedestres. É uma área bem comercial, então atenção redobrada. A gente segue agora com imagens da estrada de Águas Compridas, também em Olinda. É uma importante via do bairro. E olha só como está, cheia de buracos. A chuva fica difícil o motorista desviar. Tem trechos que os buracos são gigantes, tá? A gente sempre fala aqui o quanto a água pode encobrir os buracos e aí os motoristas ficam numa situação ainda mais difícil. A gente está vendo que eles estão cheios d'água, né? Mas é até difícil desviar nesse caso, porque o motorista não sabe para onde ir. A rua está toda esburacada mesmo. Nós procuramos a Prefeitura de Olinda, que informou que vai começar na quinta-feira uma operação tapa-buraco. A questão é que esse serviço estava para começar ontem, mas por causa da chuva foi adiado. São serviços, né, que todos os anos a gente insiste, fala aqui, o motorista cobra. A gente abre o microfone exatamente para que as pessoas que vivem essa situação todos os dias, elas possam falar. E aí no período de sol, no verão, essa obra de repente não acontece, né? E aí a gente vê o resultado de novo e mais uma vez essa resposta, não só da Prefeitura de Olinda, mas de outras prefeituras também. Ah, mas está chovendo, e agora, né? Infelizmente o serviço não foi feito. De Olinda, a gente vai para o Recife. Daniele Fonseca está no bairro da Ilha do Leite para contar para a gente também essa chuva da manhã, hein, Daniele? Muita gente teve dificuldade para chegar aos compromissos, para chegar ao trabalho. Conta mais. Boa tarde para você, bem-vinda. Oi, Maristela. Boa tarde para você, para todos que estão com a gente. Obrigada. Falo ao vivo aqui, como você falou, da Ilha do Leite, área central do Recife, local onde tem uma grande concentração de consultórios médicos, hospitais, clínicas, laboratórios. Então, muita gente, né, saindo de seus bairros durante a manhã e da região metropolitana também para este ponto. Olha só. Uns 3 minutos atrás estava chovendo, viu? Mas nada muito assustador. Agora deu uma estiada, foi só falar que estiou, que eu já comecei a sentir novamente uns pingos aqui onde nós estamos. Vocês estão acompanhando as imagens de Otton Veiga. Céu agora deu uma fechada, uma chuva mais fraquinha. Eu estou aqui na rua Francisco Alves. E a gente recebeu a previsão da APAC sobre esta terça-feira, que tem aqui as informações para vocês, pessoal. O tempo nublado, parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia. E em relação à intensidade dessa chuva, de intensidade moderada, tá? E eles também passaram a previsão para amanhã, aqui no Recife, na região metropolitana. Também a mesma situação, tempo nublado, parcialmente nublado, com pancadas de chuva isolada. Agora, nesse caso, no caso de amanhã, durante a madrugada e nas primeiras horas da quarta-feira. E também com intensidade fraca a moderada. Então, fico alerta aí para todo mundo durante esses dias. E em relação a sair de casa de forma protegida, né, levando um guarda-chuva, uma sombrinha, capa, se for o caso. E dependendo também do local onde esteja, o transporte que vai usar, a velha e boa galocha, o mais alta possível, né, para evitar que a água entre aí, tenha contato com a gente durante os alagamentos. Espero que não aconteçam. A gente volta contigo aí no estúdio. Maristela. O jeito é se prevenir mesmo, né, Daniele? Bora circular agora pelo trânsito. Quero te mostrar outros pontos para você que está seguindo aí para a sua tarde, para os seus compromissos da hora do almoço. Avenida Caxangá, já na sua tela, em frente ao Caxangá Golf Clube. No lado direito, os motoristas vão sentido Camaragibe. Eles precisam fazer um pequeno desvio aí por causa dessa poça de água. Água acumulada aí no canto da pista. Difícil a vida também do ciclista, né? Para não tomar um banho nessa chuva aí.
E a gente segue com outras informações do trânsito para você. Estrada dos Remédios, agora no bairro de Afogados. Você vê, né, muita água também acumulada aí na pista, no entorno do mercado público. A dificuldade do motorista que está passando aí na região por algumas semanas, né? Nós mostramos também a Nicolau Pereira, a Rua do Acre, todo o entorno aí onde a drenagem, esse sistema é bem difícil, né, para os motoristas, fora os buracos que tem por aí também, né? Agora a Avenida Dois Rios, em frente ao SESI. No lado direito, os motoristas vão sentido BR-101. Lado esquerdo, a Avenida Recife, com água também acumulada no local. A gente segue falando sobre chuva. A Lilian Oliveira está na área central do Recife. Oi, Lilian, tô vendo a pista molhada por aí também, né? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo. A gente está nesse momento na Avenida Conde da Boa Vista, no cruzamento com a Rua Gonçalves Maia. A chuva deu uma trégua, parou um pouquinho, estava aquela garoa bem fraca mesmo, mas agora parou de vez. A gente chegou por aqui sem muitos transtornos, né? Nós viemos de Olinda, lá de Jardim Atlântico, e pegamos alguns pontos de alagamento pelo caminho. Em Recife nem tanto, mas em Olinda mesmo, né? Jardim Atlântico. E aí, oi lindo, tudo bem? Olha, e aí a gente vê aqui as paradas de ônibus bem cheias, né? Tem os estudantes que estão saindo, é uma área que tem escolas, tem instituições universitárias, né? Então está bem movimentado nesse momento. A chuva deu aquela trégua, a temperatura agora é de 28 graus. E deve continuar nublado desse jeito, a gente vê que o céu está bem nublado, né? A previsão é de que fique assim até umas 2 horas da tarde, depois pode abrir um pouco mais, Maristela, mas por enquanto é isso que a gente encontra aqui pelo centro. A pista bem molhada, indicando nessa manhã chuvosa, que a chuva foi bem forte, mas por enquanto está assim, já deu uma tranquilizada, o pessoal já pode guardar a sombrinha, mas leva ela, né, no caminho aí para onde for, para o trabalho, para volta para casa. É isso, Maristela, volto com você. Isso, Lilian, até porque essa previsão de chuva ainda segue aqui na região metropolitana. E dia de chuva sempre tem muitos transtornos para quem vive na área urbana, mas para quem vive na zona rural, a chuva combinada com a falta de manutenção de estradas pode simplesmente resultar no isolamento das pessoas que ficam ilhadas. Na Vila Rural de Igaraçu, tem gente que não consegue sair de casa e até carro que tomba. Nosso calendário foi até lá e a gente cobra soluções na reportagem de Daniele Fonseca e Dai Santos. Saindo pela BR-101, em Igaraçu, sentido Recife, a entrada é pela rua Professor Bruno Maia. Daqui até uns 600 metros adiante, a pista é calçada. O problema que vimos foi muito lixo pela via. Sacos plásticos e embalagens espalhadas. Quando o calçamento termina, começa o desgaste maior. Aqui já estamos na área rural. A rua é Professor Bruno Maia, toda irregular. Por aqui passa o rio Tabatinga, chamado de Rio Rural. Quando transborda, compromete a passagem. Dá para ver a força da água. Quando baixa, dá para ver como a terra está desgastada. Sandro tem um ecoparque aqui perto. Disse que esse cenário tem prejudicado bastante. A água passou por cima disso aqui, entendeu? Então, assim, isso acontece com toda a área de Igaraçu? Não, só com nossa área. E no meu caso, eu trabalho com turismo rural. Então, ontem, um grupo de 60 crianças de 10 a 16 anos saíram andando 900 metros para vir para cá, porque não tinha como o ônibus dele chegar aqui. Seguindo pela estrada, o que mais aparece é buraco. E a pista também é estreita, o que complica ainda mais. O pessoal tenta aliviar a situação colocando metralha. Seu Zivaldo estava com esse tipo de carga na caçamba da caminhonete dele, quando o veículo virou. A vizinhança fez fotos e vídeos quando tudo aconteceu. Estavam 3 pessoas, ele e mais 2 parentes. O carro não obedeceu, que é uma ladeira muito ruim demais e muito pissarro. Aí o que acontece? Ele desceu, o único jeito que tinha de jogar na barreira, ele virou. Com concreto e tudo. Graças a Deus não tive nada com minha neta, nem com o filho meu. Entendeu? Agora eu machuquei o braço ainda,
meter a cabeça no chão, tá entendendo? Mas graças a Deus eu tô aqui falando. E essa metralha toda que o senhor estava levando, era para quê? Para ajeitar o caminho. Quem vive por aqui reclama demais da situação. É muita buraqueira. Faz 20 anos que seu Denilson mora na área. Disse o que mudou da época em que chegou até agora. No verão é transitável, no inverno é dificuldade, é de moto, até de animal é difícil. É difícil aqui para os meus vizinhos. Todos os meus vizinhos aqui, no inverno tem essa dificuldade. Então era para dar uma melhorada nisso aqui, né? Na comunidade, né? Em si, né? O senhor disse que mora aqui há cerca de 20 anos, pelo menos, nessa área. O que foi que o senhor viu nesse tempo todo de melhora, de piora? Caminha de mal a pior, né? Porque parece que quando eu vim logo para cá era melhor e agora está pior, cada vez pior, cada ano ficando pior, né? Walter é gerente de uma fazenda. No local também são vendidos pescados. Reclamou que o comércio está comprometido, porque os clientes estão enfrentando dificuldade para chegar. A gente está fazendo essa entrega de motocicleta, porque a gente vende de tonelada, a gente também vende peixe vivo, faz entrega para os parques, né? Então tá a pior dificuldade da gente aqui. Com esse caminho todinho aqui, a gente pede ajuda às autoridades aí, mas ninguém se interessa para ajudar a gente mesmo que faz a mão de obra. Essa é a realidade da rua Professor Bruno Maia, aqui na zona rural de Igaraçu. Prejudica a chegada das famílias que vivem aqui, dos trabalhadores, dos clientes. A gente vai então deixar um calendário do NE1 com seu Zivaldo e a gente fica aí na expectativa, o senhor fica com ele. Lá do estúdio vai ser marcada uma data que é o nosso compromisso de voltar e ver como é que ficou a situação, dependendo da resposta de prefeitura ou de alguma outra que a gente receba. Qual é a esperança do senhor, seu Zivaldo? Muito obrigado. Esse aqui eu guardar bem guardado e espero que ele resolva alguma coisa por isso aqui. Você viu aí no início da reportagem que tinha muito lixo acumulado na estrada. A Prefeitura de Igaraçu informou que a coleta de lixo está funcionando regularmente e pede apoio da população para evitar o descarte de lixo nas ruas em dias em que a coleta não estiver programada. A Prefeitura informou que uma equipe técnica vai até a Vila Rural ainda nesta semana para avaliar o que pode ser feito para resolver, ainda que temporariamente nesse período chuvoso. Então, nós vamos voltar, tá? Seu Zivaldo, marca aí no seu calendário, fim do mês de outubro, a nossa equipe vai estar de volta para ver se alguma coisa mudou aí na região. A seguir, a polícia cumpriu mandados de prisão no Recife para desarticular um grupo criminoso envolvido em brigas, agressões e roubo. O homem suspeito de matar um motorista de Uber no bairro do Bongi foi preso ontem. A polícia deu detalhes de como foi essa prisão. A gente traz para você. O dia começou complicado para comerciantes do mercado de Casa Amarela. A água da chuva entrou pelo telhado, atingiu as lojas, corredores, as mesas. O NE1 volta já com essas e outras informações para você, agora 12:12. Meio-dia e 15, NE1 de volta e a gente segue com a sua participação. Canal Globo no ar, QR Code na tela e pelo nosso WhatsApp 3214-8500, você também pode interagir. Nós recebemos uma mensagem, vamos preservar o nome da pessoa. Ela escreveu o seguinte, bora seguir? A nossa mensagem já está aqui? Daqui a pouco, então, a gente traz as observações. Por favor, a mensagem é esta. Por favor, falem mais sobre a atualização da norma regulamentadora NR1 em relação à obrigatoriedade das empresas na gestão dos riscos psicossociais.
Sou funcionário CLT de uma empresa, trabalho como designer, home office. Tenho me sentido muito mal, já tive que me afastar do trabalho em 2023 por questões psicológicas, estresse, esgotamento mental, cobranças por produtividade e entrega de trabalhos. Como o funcionário pode agir em defesa dos seus direitos? Peço ajuda. Quero muito agradecer a mensagem que chegou aí pelos nossos canais de comunicação. Então, bora ampliar essa conversa, porque entra em vigor hoje, 26 de maio, a nova NR1, com foco principal na saúde mental do trabalhador. Matheus Nascimento é técnico de segurança do trabalho do SESI Pernambuco, é o nosso convidado de hoje. Oi, Matheus, seja muito bem-vindo ao NR1. Por favor, pode sentar aqui na nossa sala para a gente bater um papo sobre este assunto, né? E todo mundo quer entender o que essa resolução traz a partir de agora, porque a norma não é nova, né, Matheus? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde, Maristela. Boa tarde, pessoal de casa. Eu queria começar, né, quebrando um pouco desse paradigma de dizer que é a nova NR01, porque a NR01 ela já existia há muito tempo, ela trata de diversos outros aspectos. Naquilo que a gente se refere a psicossocial, ele já estava incluso em uma outra norma. Essas normas são tudo aquilo que regulamentariza a segurança do trabalho dentro das empresas. E dentro ali da norma 17, ela fala sobre um pouco ali dos aspectos ergonômicos e dentro deles estão os psicossociais. A atualização da NR01, ela trouxe ali de forma mais explícita, para ficar mais claro, inclusive para as empresas e para os colaboradores também, que todos eles têm acesso dentro ali do site do Ministério do Trabalho para poder ler na íntegra o que é que a norma diz. Agora está de forma mais explícita e clara para todos ficarem cientes dessa norma. Isso fala sobre o quê? Pensando, levando em consideração o nosso cenário atual? Então, a NR01, ela traz essa questão dos fatores psicossociais relacionados apenas ao trabalho. Como assim? Eu não posso misturar ali um fator pessoal com o meu ambiente de trabalho. A avaliação na sua íntegra, ali na sua totalidade, ela pede que eu tenha que fazer uma avaliação do meu ambiente. O que é que o meu ambiente pode afetar o meu colaborador? Porque aquela ideia que a Maristela tinha a Maristela pessoal e a Maristela do trabalho, isso não existe mais, a gente não tem como fazer essa diferenciação do que é a Maristela em casa e no trabalho. Então a gente precisa fazer essa mapeação para entender se essa problemática está vindo de um problema pessoal ou do trabalho. Então as empresas elas estão sendo realmente agora, a partir de hoje, tendo essa obrigatoriedade mais explícita por conta disso, né? Porque a gente precisa saber de onde é que está vindo essa problemática ali dentro daquele colaborador. E para identificar isso, a empresa precisa perceber também como é a produtividade deste funcionário, né? O que ele faz exatamente, quais são as demandas, as tarefas, exatamente para encontrar esses pontos que precisam ser melhorados, como as empresas devem se organizar a partir de agora com foco na saúde mental do trabalhador. Muito bem pontuado. As empresas elas precisam ali identificar, claro que tem algo mais simples ali, uma empresa que tem um turnover, um absenteísmo maior, ela já é um indicador para ela, opa, eu tenho algo aqui que eu posso melhorar. Mas é muito comum a gente achar que é só a sobrecarga do trabalho que é um fator psicossocial. A subcarga também é um fator psicossocial. Então, muitas das vezes, uma só reestruturação ali das demandas, do que estar com quem, já atende a necessidade da NR01. Então, já mitigo aquele risco ali, já elimino muitas das vezes. Então, as empresas elas podem estar procurando ali, que normalmente elas já têm esse contato dos seus programas legais para serem elaborados, precisa ser um profissional capacitado para poder fazer esse levantamento, para não ficar algo muito superficial e apenas no eu acho. É algo que a gente tem que fugir veemente de todas as normas. Eu acho não cabe para a saúde do colaborador. Acho que quando a gente fala de vida, de momento, ali, de pessoas, a gente não pode trabalhar com eu acho, a gente tem que ter certeza do que é que a gente está fazendo. Então, tem que ter uma avaliação e ter uma escuta 100% ativa com aquele colaborador, tendo em vista a sensibilidade do assunto, ela é feita de forma anônima. Então, a gente precisa ver, pega ali o ambiente de trabalho, pega o meu colaborador, faço uma avaliação com ele anônima e faço uma triangulação ali no final dos dados para verificar se aquele ambiente existe ou não o risco psicossocial. A norma fala também de fiscalização? Fala sim. A partir de hoje, dia 26 de maio, a norma ela foi ali publicada em 2014, com a sua primeira previsão de entrada em vigor em 2025. Tendo em vista ali o tempo que as empresas, a maturidade, infelizmente as fake news que surgiram por conta desse tema, ficou muito sensível. Então acharam ali, porventura, melhor adiar por mais um ano para entrar em vigor a partir de hoje,
por conta disso, para as empresas terem uma maturidade maior e poderem implementar. Com essa fiscalização, fala do próprio diretor do Ministério do Trabalho e Emprego, neste primeiro momento foi indicado para esses novos auditores fiscais que eles façam de uma forma mais educativa, claro, né? Porque a gente sabe que nesse primeiro momento é muita fase de adaptação. Matheus, quero muito agradecer a sua participação aqui ao vivo com esses esclarecimentos. Uma ótima tarde. Você também, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigada. A gente fala agora de pensão alimentícia. Você já ouviu dizer que quando o genitor ou a genitora não consegue pagar o valor para o filho, os avós assumem a conta? Vou pedir licença aqui ao Matheus, mas pode ficar à vontade aqui na nossa sala para a gente seguir com esse assunto. Olha, isso pode acontecer, viu? Mas não é automaticamente o caso da pensão paga pelos avós. Bora entender então com Daniele Fonseca. Oi, Daniele. Oi, Maristela. Olha só, se esses filhos forem menor de idade, aí são os responsáveis por eles, né? O pai ou a mãe, que acionam a justiça para que os avós paguem a pensão alimentícia. A gente convidou para essa entrevista a advogada Virgínia Neves Batista. Então, doutora, em quais situações os avós ficam responsáveis pelo pagamento da pensão dessas crianças ou adolescentes? Boa tarde. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Maristela. Os avós, nós chamamos esse tipo de alimentos avoengos. Os avós entram para contribuir com o sustento dos netos na impossibilidade dos pais de fazê-lo. Então, por exemplo, os pais estão ausentes ou faleceu, ou até quando os pais pagam, né, sustentam os filhos, mas não de forma integral. E aí pode chamar os avós para complementar essa subsistência. E como é que é feita essa divisão? Já que em algumas situações eles não serão obrigados a pagar a pensão de forma integral. Tem alguns requisitos para pleitear-se alimentos avoengos. Primeiro, tem que se comprovar a necessidade dos netos, né, de receberem. Segundo, é preciso comprovar também a incapacidade dos genitores de fazê-lo ou a incapacidade parcial. E terceiro, é preciso comprovar a capacidade dos avós de pagar essa pensão sem prejuízo do próprio sustento. Eles precisam entrar com uma ação judicial. A gente estava conversando aqui antes da entrevista começar e você estava me alertando, olha, não é tudo que os avós têm a obrigação de pagar, não. Aí você trouxe exemplos bem do cotidiano, bem presentes. Fala para a gente, então. Certo. Os pais, diferentemente dos avós, eles é o que a gente chama de alimentos civis. Então, o pai e a mãe, eles pagam o dia a dia, a educação, saúde, lazer, esportes, padrão de, a gente fala também de padrão de vida, condição de vida. Já os avós não. Os alimentos devidos pelos avós são alimentos de subsistência, aqueles que são necessários para que seja mantida a dignidade do neto. Então, alimentação sim, educação sim, saúde básica sim, vestuário sim. A gente não vai falar na natação, no curso de inglês, na viagem, na escola cara, isso não entra. Se o avô ou a avó, isso depois de ter sido determinado pela justiça, não paga a pensão, é caso de prisão? Não, não é caso de prisão. Não cabe, em alimentos avoengos, a prisão civil. Só cabe na hipótese do pai e da mãe que não pagar. E até qual idade desses netos, eles vão seguir com a obrigação de pagar a pensão? Veja, geralmente segue, embora alguns atinjam a maioridade, 18 anos, mas às vezes ainda continuam estudando. Então, aí tem um princípio da solidariedade, né? É preciso estender um pouquinho mais para que, se ele necessita, de fato, os avós ainda vão contribuir um pouco mais. Tem toda a questão do afeto ali envolvido, né, doutora, do sentimento dos avós em relação a esses netos. A gente agradece demais sua participação. Voltamos ao estúdio.
Agradeço também, Daniele, pelas informações. E a Polícia Civil de Pernambuco apresenta os detalhes de uma operação realizada hoje pela manhã no Recife e região metropolitana. A operação chamada Pista Zero busca desarticular uma organização criminosa investigada por envolvimento em brigas, agressões e roubo. Natália Dia Luiz está acompanhando essa história desde cedo e vai trazer as informações ao vivo para a gente. Quantas pessoas foram presas até agora, Natália? Boa tarde. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. 12 mandados de prisão foram expedidos e 10 foram cumpridos. Então, 10 pessoas foram presas na manhã de hoje. Eu estou aqui ao lado do delegado Diego Acioli, que vai detalhar para a gente. Doutor, essas pessoas presas tinham envolvimento com torcidas organizadas? Tinham sim, tanto é que a investigação ela se inicia com um ataque de um grupo, de uma torcida, numa torcida rival após uma festa, e que dentre essas várias vítimas que sofreram essas lesões, estava um indivíduo que acabou perdendo a visão. Então, quando nós tomamos conhecimento desses crimes, iniciamos a investigação, contamos com o apoio da Diretoria de Inteligência e foram solicitadas algumas cautelares ao Poder Judiciário. Então, após a investigação, conseguimos identificar esse grupo, tivemos 12 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão deferidos pelo Poder Judiciário, que foram cumpridos na data de hoje. Dos 12, 10 foram efetivamente presos e foram também cumpridos 3 mandados de prisão. Todos os indivíduos com ligação com a torcida organizada, muitos deles dizem que não tem mais vínculo, mas aí na época do fato tinham, tanto é que é um fato entre grupos organizados. E hoje, cumpridos os mandados de prisão, todos serão encaminhados ao estabelecimento prisional. Doutor, eu queria que o senhor explicasse, o senhor falou também na coletiva que aconteceu há pouco, que essa investigação ela é específica num tumulto de uma confusão que aconteceu em dezembro de 2024, né? Isso, mesmo nós sabemos, mesmo nós temos conhecimento que essas pessoas são envolvidas em outros fatos, nós realizamos uma investigação para um crime específico, né? Tanto no decorrer dessa investigação, outros crimes foram surgindo, outros confrontos foram acontecendo, né? Mas a nossa investigação ela tem início com um fato específico. Então, quando nós tomamos conhecimento dessas agressões sofridas por torcedores do Náutico após uma festa, começamos a investigação, conseguimos identificar que foi uma ação premeditada. Não tinha jogo de futebol. Não tinha. Mais um motivo para nós acreditarmos, e nós temos a consciência e ter a certeza de que foi um premeditado, porque não tinha jogo. Era uma festa que um grupo estava fazendo, e quando essa festa acaba, esse grupo rival já havia articulado, já havia se mobilizado, foi até o local onde a festa estava acontecendo e iniciou-se o confronto, que culminou, com diversas agressões, roubo, que eles têm esse costume de roubar roupa, roubar objetos pessoais das vítimas. Inclusive, muitos deles até mostram na internet como se fosse uma espécie de vantagem obtida. E, por conta disso, na data de hoje, foi deflagrada essa operação. O senhor disse que a pessoa que planejou esse ataque de uma torcida organizada do esporte contra a torcida organizada do Náutico tinha tornozeleira eletrônica, né? Isso. É interessante porque a investigação mostra que são vários articuladores. Esse principal articulador, ele organiza todo mundo, mobiliza os parceiros dele, mobiliza esse grupo, mas ele, na hora de ir, ele fala que não pode ir, porque, por ele estar com monitoramento eletrônico, ele até argumenta que, se fosse, teriam como localizá-lo e colocá-lo no local do crime. Então, no modo que ele teve de participar, foi articulando, foi incentivando, mas ele não pôde ir ao tal local com esse medo de que fosse identificado através de sua tornozeleira eletrônica. E aí vários tinham passagem pela polícia? Vários tinham, não só por crimes relativos a torcidas organizadas, mas por outros crimes também, o que denota que o grupo é violento, bem violento. Doutor Diego Acioli, muito obrigada, por essas informações. Então, ainda faltam 2 pessoas serem presas. A gente volta com você, Maristela. Obrigada também pelas informações, Natália. A gente volta agora para Olinda. Mário Carvalho está acompanhando a situação dos moradores do bairro de Passarinho,
A população está com medo, né, de um novo deslizamento de barreira na comunidade, nesse mesmo lugar, há menos de um mês. 2 pessoas morreram soterradas. Nós já temos alguma resposta da Prefeitura, Mário? Temos sim, Maristela. Você falou do medo, né? Os moradores estão com medo diariamente por aqui, até porque as casas que ficam mais próximas aqui estão interditadas, mas tem outras casas, como essa aqui que a gente está do Anderson, que não está interditada, mas está bem próxima à barreira. Ele tem medo que fique inundada ou aconteça uma outra situação. Vou trazer aqui a nota da Prefeitura de Olinda, vou até ler aqui para o morador, enquanto o Augusto César vai mostrar também um pouquinho aqui da situação da barreira. A Prefeitura de Olinda, por meio da Defesa Civil, informou que vem realizando a remoção dos imóveis comprometidos na localidade com todo o cuidado e cautela necessários. Por se tratar de uma área classificada como de risco, a operação segue protocolos rigorosos de segurança com o objetivo de preservar vidas e garantir a integridade de moradores e equipes envolvidas. Além das ações emergenciais, a gestão municipal informou que um estudo técnico já está em elaboração prevendo a implementação de medidas estruturadoras e definitivas para a área. A Prefeitura destaca ainda que vem ampliando de forma consistente os investimentos em contenção de encostas e prevenção de riscos. Atualmente, cerca de 80 milhões já foram captados para as obras em áreas de morro, contemplando intervenções em execução em fase de licitação e em etapa de elaboração de projetos. Paralelamente, o município também apresentou ao governo federal uma solicitação de aproximadamente 300 milhões de reais para ampliação das obras de contenção em áreas de risco da cidade. A Defesa Civil reforça que, em casos de chuvas intensas ou qualquer percepção de risco, a orientação é que os moradores procurem imediatamente um local seguro. Caso não tenham para onde se deslocar, a Prefeitura disponibiliza abrigos públicos para acolhimento temporário. A gestão municipal ressaltou ainda que a Defesa Civil atua 24 horas por dia e pode ser acionada pelos seguintes canais: WhatsApp 992665307 e pelo telefone 0800 081 0060. A gente pediu um prazo para saber quando essas ações emergenciais vão ser executadas, mas a Prefeitura disse que isso tudo depende de um processo licitatório. A gente não entendeu como que ações emergenciais como essas, né, vão depender de um processo licitatório, já que a gente está falando da situação da segurança das pessoas. Anderson, qual é a expectativa de você a partir de uma resposta como essa da Prefeitura? Veja só, viu? Um negócio desse de risco, onde morreram pessoas, é licitação. Tem licitação, demora aquele prazo todinho. Por que não faz licitação nesse projeto que vai ter agora, o mês que vem, que é o São João? Vai ter o São João aí, vai ser gasto mais de 200 milhões em evento dentro de Pernambuco, em todas as prefeituras. É simples, gente. Não faz porque não quer. Obrigado aí pela sua fala. É isso, Maristela, a gente vai continuar acompanhando tudo por aqui. Volto com você. É isso, né, Mário? Vamos sim seguir acompanhando todas essas respostas, mas o que os moradores precisam e querem e têm direito é de uma moradia segura, sem tantos riscos, né? Muito obrigada pelas informações. Seguimos agora pelo trânsito, 12h34, vem para cá. Elvis Lopes está mostrando para você aí com a nossa Globomoto a Avenida Norte, todo mundo paradinho aí no semáforo. Ele está sentido bairro de Santo Amaro, tá? Você vê que não está chovendo agora, mas a pista segue molhada, a gente dá uma olhada para o céu também. E vai seguindo viagem junto com ele, sentido a área central do Recife. Em Casa Amarela, os comerciantes do mercado público reclamam que, por lá, as estruturas dos telhados não estão servindo de proteção e dizem que, cada vez que chove, fica tudo alagado. Esse vídeo foi gravado durante a chuva, hoje cedo, por uma trabalhadora do mercado público de Casa Amarela, na zona norte do Recife. São muitas goteiras no telhado. Por quê? Porque aqui dentro está pior do que ali fora. Aguaceiro que pegou o seu Fernando de surpresa. Para mim, foi a primeira vez. Eu tô aqui, vou fazer 30 anos. Essa goteira, em frente aqui ao box, é a primeira vez. Tava ali, na frente do rapaz, consertaram, foi lá para frente. Eu não sei o que fizeram, que estourou aqui na minha frente. E quando o senhor soube que estava chovendo desse jeito aqui na frente do seu box, como é que o senhor ficou?
Não, eu ia botar uma lona preta aí em cima, para não molhar a mercadoria. Olha só, não tem 10 minutos que a gente gravou uma entrevista com o seu Fernando reclamando da chuva que caiu aqui dentro do mercado. E olha só, a chuva lá fora está forte e voltou a cair água aqui dentro. E esse não é um problema só do seu Fernando. Dona Cida, a senhora também sofre com esse aguaceiro aqui dentro, né? É, todo o meu material que devia estar aqui, eu tive de invadir o vizinho para colocar. Então, a senhora vende tecido também, né? Aviamento? Vende aviamento. Os produtos de São João que estão escondidos, por causa que não posso expor aqui, né? Se colocar aqui, molhou e perdeu o dinheiro? Molhei e perdi. No Rio a gente não pode estar perdendo nada, né? Agora, todo inverno que chega, é essa mesma preocupação para vocês? Sempre essa mesma preocupação. Essas goteiras que é a calha, dizem que sempre tem uma desculpa que não funciona. Mas resolver? Nada. Se é ruim para quem vende, também complica para os clientes. A senhora sabia, imaginava que chovia dentro do mercado? Não, nunca. Para passar, para não se molhar, tem que ir pelo cantinho. É pelo cantinho, né? Porque pelo menos vai tomar banho. Primeira vez que a gente vê, né? É a primeira vez que vocês veem desse jeito a situação? É a situação. A gente nunca viu, não. A gente foi do outro lado, assim, mas vamos para esse lado. Ai, achando que ia escapar? Ia escapar, mas veja. Esse outro vídeo foi gravado durante a madrugada e mostra que os problemas do telhado se multiplicam na área lateral do mercado de Casa Amarela. Nós chegamos aqui e vimos o chão molhado, mesas e cadeiras também, e no alto, telhas afastadas e quebradas. Até ao improviso, os feirantes precisaram recorrer. Para segurar uma telha que eles deixaram quebrada, a gente colocou uma garrafa PET para ver se a água escorre. Eles quem? Eles que vieram fazer o serviço aqui? A prefeitura mandou uma equipe dele vir para aqui para retelhar isso aqui. Fizeram esse serviço a semana passada, mas não adiantou de nada. Continua do mesmo jeito, ou pior do que o que estava. Porque nós não podemos, a senhora de almoço, a gente perde até de vender, porque a turma não tem como sentar nas mesas. Os donos dos boxes que vendem refeições reclamam. 24 horas chovendo, não tem condições de sentar nenhum cliente, porque chove mais dentro do que fora. E todo inverno é a mesma coisa. Chove muito aqui. E aí é prejuízo na certa para você? Prejuízo na certa. Aí eles vêm consertar, é 2 homens, um segurando a escada e um fazendo a manutenção. Quando chove, piora a situação. As taxas estão todas pagas. A gente paga os nossos direitos, mas é tudo a mesma coisa. É complicado, viu, para ganhar dinheiro aqui no inverno. Se tivesse um barco, tem que passar pelo barco, porque aqui ninguém suporta mais. Nem almoço, o pessoal, os clientes chegam e tem que estar levantando, tem que estar puxando. Nem espaço tem aqui, e é agonia aqui. É um problema. É um problema. A Conviva Mercados e Feiras do Recife diz que no início de maio foram realizadas manutenções nas calhas e cobertas do mercado de Casa Amarela. E que por se tratar de um imóvel especial de preservação, existe uma limitação para intervenções mais amplas no local, que sofre por causa das chuvas, do vento e dos pássaros. A Conviva disse ainda que uma equipe já está no mercado de Casa Amarela, realizando os serviços necessários. A Polícia Civil de Pernambuco apresentou os detalhes da prisão do homem suspeito de matar um motorista de aplicativo. O crime foi no bairro do Bongi. Você acompanhou essa reportagem ontem aqui no NE1. À tarde, a polícia fez uma operação e conseguiu chegar ao suspeito. Natália Dielu volta agora a falar com a gente, direto da sede da Polícia Civil. Ela tem os detalhes. Oi, Natália. Oi, Maristela. O homem preso tem 31 anos de idade. Ele foi preso no bairro da Mostardinha, vizinho ali ao bairro do Bongi, onde aconteceu esse crime que vitimou Valdemir da Silva, de 57 anos, motorista de aplicativo. A gente está aqui ao lado da doutora Mariana Martins, que é delegada, vai detalhar para a gente essa prisão. Doutora, o crime aconteceu na noite do domingo, né? Vocês encontraram este homem onde? Boa tarde. O crime aconteceu na noite do domingo. Logo a poucas horas após o crime, os investigadores da 4ª Delegacia de Homicídios já receberam informações sobre a qualificação, sobre a identificação do autor e de imediato foram iniciadas as diligências pela gestão do DHPP, mas ele não foi localizado e na segunda-feira demos continuidade e conseguimos localizá-lo no bairro da Mostardinha na segunda tarde. Andando na rua? Andando na rua.
O que vocês conseguiram descobrir desse caso, no depoimento? Ele confessa, a dinâmica, né, desse crime? Ele foi interrogado na delegacia por mim e ele confessou. Ele relatou que havia recebido uma proposta de roubar um veículo, não havia uma marca, um modelo específico, ele escolheu a vítima de forma aleatória em troca do pagamento de R$500, que ele também afirmou que seria para comprar drogas. Ele afirmou ser dependente químico, usuário de crack. E tipo uma passageira também, né, que acabou saindo do local. Isso, no momento em que ele visualizou ali o veículo, era um momento de fragilidade, porque o carro estava parado, havia uma passageira entrando, colocando os pertences dela dentro do veículo, então ele passou, ele mesmo afirmou que a princípio se aproximou, fingindo que iria pedir uma informação e em seguida logo anunciou o assalto. Houve alguma tentativa, alguma reação da vítima? Não, a princípio acredito que não, porque ele afirmou que a vítima, ao ser abordada, pediu apenas para ficar com o celular dele. Então, quando ele foi pegar o celular, o autor pensou que ele ia reagir, que ele ia arrancar com o carro e ele efetuou 2 disparos. E ele também roubou uma moto? Isso, logo em seguida, após efetuar esses disparos, ele fugiu na bicicleta dele e um pouco mais à frente ele encontrou um motociclista que também era motorista de aplicativo, também estava com uma passageira, então o autor ordenou que eles descessem, se deitassem no chão e ele subtraiu a moto para poder se evadir do local. Ele foi encontrado com alguns objetos, né? Isso, ele no momento que foi abordado pela equipe, ele estava com uma bolsa com diversas roupas femininas, além de uma peruca preta. Que ele teria usado na noite do crime. Isso, ele afirmou que na ação criminosa ele estava usando essa peruca e a gente também já tinha recebido informe de que ele estava andando na rua usando peruca, acredito que para não ser identificado. Tá certo, ele também mudou um pouco o visual, né, doutora? Isso, ele fez a barba, acredito que para mudar as características físicas e dificultar a identificação. Mas está preso. Muito obrigada, viu, doutora? A gente volta com você, Maristela. Obrigada, Natália. Bora mudar de assunto? Nesse ano de Copa do Mundo aqui em Pernambuco, a torcida fica mais bonita com o brilho do São João. Ruas ganham enfeites e bandeiras com as cores do Brasil. Em muitas comunidades, a produção desse arraial verde e amarelo é feita com a união dos moradores. Tem gente que monta mesas e telões para reunir ali os vizinhos, para acompanhar os jogos. Mas para que essa comemoração aconteça com segurança e sem imprevistos, é preciso seguir alguns passos importantes. Vamos conferir na reportagem? Agora falta muito, mas muito pouco. A gente piscou e junho está na porta. E vai ser daqueles. O São João e a Copa do Mundo vem aí. Fã de São João, fã de jogo, fã da Copa. E hoje a gente vem com tudo, né? O Hexa é nosso. E se é para festejar, é melhor que seja em grupo. Os moradores da Rua Silva Alvarenga, em Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes, já estão se preparando. Tem que primeiro colaborar para depois ficar tudo assim, ó, perfeitinho, para a gente torcer, curtir, dançar, que tem quadrilha, vem tudo aqui dessa rua. Diz aí, o que tu já ajudou a fazer aqui na rua? Eu ajudei a pintar e jogar tinta para eles conseguirem pintar junto. Essa decoração caprichada é fruto de um trabalho longo e feito a várias mãos. Cada um fez sua parte. A gente começou mais ou menos, tinha uns 30 dias, aí devido à chuva a gente parou um pouquinho, mas sempre que a gente tinha oportunidade, tinha sol, a gente estava fazendo alguma coisa na rua. A gente está providenciando um telão, providenciando banda, quadrilha, para ficar uma festa ainda mais bonita, mais do que já está. Fazer festa é muito bom e disso o pernambucano sabe. Por isso, essa aqui não vai ser a única rua a se transformar num arraiá nesse mês de junho, ainda mais nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo. Só que não dá para fechar o trânsito e instalar telões por aí sem seguir algumas orientações importantes. O primeiro é informar a prefeitura. Em Jaboatão, o secretário executivo de mobilidade explica como fazer caso o trânsito precise ser interrompido. O organizador do evento precisa informar com antecedência mínima de 30 dias, colocando seu RG, seu CPF,
a data, o horário, do período que vai utilizar o fechamento da via, solicitando autorização para espaço do uso do solo, para que o órgão de trânsito venha ao local e verifique se aquela sinalização, aquela pintura, aquele enfeite está alterando a visualização dos condutores, pode trazer algum prejuízo e causar algum acidente. Em havendo necessidade de interdição da via, me parece que esse é o caso, os moradores querem se confraternizar aqui nos dias de jogo, é importante que também informe com antecedência de 30 dias aos órgãos de trânsito. Outra preocupação tem que ser com a montagem de estruturas, como palcos e telões. Colocar um palco, colocar equipamentos de som, então requer uma autorização do espaço do uso solo, tem que mandar um ofício com muito mais antecedência aí à prefeitura para que se analise, seja solicitada também a autorização ao Corpo de Bombeiros. O mais importante é que os órgãos públicos, geralmente, eles validam esse tipo de evento, que são eventos comunitários, em ruas tranquilas, mas o mais importante é que os organizadores entendam que a segurança é valiosa, para que todos se confraternizem com segurança, com tranquilidade e que o Brasil vença. Intervenções que exijam algum tipo de sobrecarga de energia, caso dos telões, ou que possam oferecer prejuízo à rede elétrica, como a colocação de bandeirinhas próximas a postes, precisam ser informadas à concessionária de energia. Sempre que for fazer qualquer tipo de ligação que necessite de energia elétrica, que realmente procure a energia para avaliar a questão de uma ligação provisória. Ou então, se não tiver uma ligação de grandes proporções, que se avalie com o eletricista da região, que contrate o eletricista para avaliar se de repente um pequeno cordão de lâmpada não pode ser conectado à instalação de alguma casa, desde que siga critérios de segurança e que a capacidade das instalações suporte. O que a gente sempre orienta é que mantenham a distância da nossa rede elétrica. A energia ela não tem cheiro, não tem cor. E nesse momento que ainda chove bastante em nosso estado, tem que ter muito cuidado para evitarmos acidentes e não estragarmos a festa. Aí sim, com tudo em ordem, é só chamar as crianças, os adultos, a vizinhança toda e contar os dias para torcer. Esse é o grande gol. Esse é o grande gol, que é a festa garantida, a união das três festas, né? Da comunidade, do São João e da Copa. Agora, com o Hexa chegando vai ser bem melhor, né? Aí a satisfação é 100%. Aí o ganho é real e é merecedor. E vamos nessa, Brasil. Isso, bora torcer. Para falar com a Neo Energia, você pode ligar para o número 116 ou entrar no site neoenergia.com. A seguir, empreendedores estão dedicados ao Dia dos Namorados. A gente vai ver o que eles estão inventando. Olha só algumas das imagens da nossa reportagem. Ficou curioso? Segura um instante só. O NA1 volta já, agora 12h47. A data mais romântica do ano está chegando. Faltam 16 dias para o Dia dos Namorados. É época de trocar declarações de amor e muitas vezes embalada em surpresas bem especiais. O comércio adora a data. Empreendedores comemoram as encomendas e, para dar conta da demanda, todo mundo aposta na criatividade e no atendimento personalizado. Corações, flores e cestas personalizadas. Faltando poucos dias para o Dia dos Namorados, o clima para quem trabalha com a venda de presentes e experiências românticas já é de muito trabalho. Edson e Diego são parceiros na vida e nos negócios. A marca existe há 8 anos e surgiu a partir da percepção de uma necessidade do mercado. Foi pela necessidade de querer fazer uma decoração, que estava comemorando um ano de casamento, os anos de casamento, e eu queria fazer algo diferente. E vendo algumas fotos, algumas referências de outros países, né, que a gente consome muito coisas de fora, e eu vi que aqui era muito difícil encontrar alguma coisa para fazer, vamos dizer, do mesmo nível. Né? E vendo isso, o Edson, que é o meu sócio da empresa, ele viu que de fato tinha uma necessidade de uma empresa que montasse aquilo, tinha demanda, tinha gente que queria, tinham pessoas que queriam, mas não encontrava. As decorações proporcionam uma experiência diferente ao cliente. A maioria delas envolve a surpresa de chegar no quarto e ter o ambiente todo personalizado, seja para um pedido de namoro, de casamento ou até de volta do casal. No Dia dos Namorados, eles conseguem fazer em média 10 decorações. Cada montagem leva cerca de 1 hora.
O Dia dos Namorados para a gente começa dia 9 e vai até o dia 16, devido, de fato, também aos agendamentos. Mas essa semana é a semana que mais tem retorno. O preço das cestas varia entre R$ 90 e R$ 250. A gente tem cesta de todo tipo. A gente tem cestas que é para você tirar um dia para assistir filmes, então vem itens para isso. Cesta de petiscos, que vem bebidas, vem petiscos, amendoim, esses petiscos assim mais para quem bebe. E guloseimas. Guloseimas. Aí tem a cesta, que eu não vou dizer o nome, mas cesta com hambúrgueres, com batata frita também, que o público gosta bastante. Já as decorações custam a partir de R$ 450. Cada detalhe da decoração, cada movimento ali, a gente pega, nós utilizamos muito, a gente modifica, né, o ambiente. Então a gente utiliza edredons, fronhas, então até a forma de colocar é bem detalhada para que... No ateliê da Jéssica, a produção também não para. Ela se programa há um mês para dar conta de todos os pedidos. O Dia dos Namorados é uma das 3 melhores datas do ano para ela. É uma data onde os apaixonados eles buscam, né, através das nossas cestas, passar, transmitir, né, o que eles querem. E aí acaba que a gente traz isso nos detalhes, com produtos artesanais, pensados exclusivamente para esse casal. Tem cestas a partir de R$ 197. Para quem quer investir um pouquinho mais no presente, os valores chegam a R$ 350. Como a gente trabalha também de forma muito personalizada, os clientes eles podem escolher os itens, então fica a critério também do cliente de como ele poder montar. Também é o nosso diferencial. Jéssica planeja, organiza, mantém contato com os fornecedores e monta cada cesta como se fosse única, para que os presentes virem lembranças afetivas. Que eu digo hoje que é o meu propósito, né? Que é levar amor, levar carinho através das nossas cestas. Olhe, para quem também quer empreender no Dia dos Namorados, ainda dá tempo de se organizar. Lilian Oliveira vai contar tudo pra gente. Lilian, essa data, além de muito especial, pode ser mais doce ainda, né? Com certeza, viu, Maristela? E para quem quer empreender, é uma data assim que dá bastante retorno. Eu tô com essa touquinha, eu e Dai Santos, nós estamos num instituto que fica na Avenida Conde da Boa Vista, um instituto de gastronomia. Aqui vocês estão vendo as alunas do curso de confeitaria. Hoje a aula foi sobre brigadeiros gourmet, com a professora Patrícia Barcoquebas. Professora, conta pra gente, o que é que as alunas e os alunos, né, que a gente tem também aqui um aluno, o que é que eles aprendem aqui, né, para essas técnicas, quem quer começar a empreender, o que é importante? Boa tarde. Boa tarde. O aluno do Instituto Gourmet, ele aprende todas as técnicas envolvidas na confeitaria. O aluno, após o final do curso, ele sai um confeiteiro, né? Cada aula é uma aula, independente de quando o aluno comece. Hoje tivemos voltada a aula focando no Dia dos Namorados, né? Fizemos brigadeiros diferenciados e também trouxemos para que ele possa aprender como embalar, como apresentar, porque não adianta o produto estar saboroso e estar mal apresentado e vice-versa. Não adianta ele estar bonito e não estar gostoso, ele tem que estar completo. É isso, aprende tudo, aprende noções de precificação também, né? Isso é importantíssimo. Deixa eu falar um pouquinho aqui com as alunas. Tem a Jandira, né? Jandira, muito bom dia. Você já está começando a empreender, né? É, isso mesmo. Boa tarde, Maristela. Sim, estou fazendo bolo de noiva. Está aprendendo? Aprendendo muito. Muito bom o curso. As técnicas para saber preço, saber como apresentar o produto. É isso mesmo. Mas está muito bom. E estou começando, assim, está com 6 meses só de curso, mas muito bom. Muito sucesso, viu? Obrigada. Parabéns. Aqui com a Elizabeth, que também disse para mim que é uma cozinheira de mão cheia, que ninguém reclama, que tem a mão boa para a cozinha, mas vai começar nessa parte de empreender mesmo agora. E eu vou começar agora, com a graça de Deus, né? Nunca é tarde para a gente começar ou recomeçar, então é muito importante. E a nossa professora, ela dá uma força, ela é maravilhosa em nos estimular também. Todo o grupo aqui sempre ajuda, nós procuramos sempre nos ajudar, uma apoiando a outra.
O grupo sabe que pode contar uma com as outras e cada uma está buscando o seu objetivo de conseguir crescer na confeitaria, com o apoio da professora Patrícia. Muito obrigada, viu? Todo mundo se ajuda muito aqui também, viu, Maristela? A Elizabeth estava falando que é um grupo que se fortalece, que se encontra aqui na alegria também, né, nesse momento aí de aprender. Então, veja, esse instituto fica na Avenida Conde da Boa Vista, tem o curso, tem vários cursos, né, voltados aí à área da gastronomia. A gente colocou o telefone na tela, que é o 983 11 7757. Esse número é só o WhatsApp, então a pessoa pode pegar, mandar mensagem para saber os horários, quais são os cursos disponíveis. Tem workshops gratuitos também, toda sexta-feira, então é só mandar mensagem para saber a programação. Obrigada, viu, pessoal? Maristela, volto contigo. Maravilha, Lilian. Muito sucesso para todo mundo por aí. E o NA1 volta amanhã. Obrigada pela sua companhia e participação. Você, claro, pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde, bom almoço para você. Fique agora com o Globo Esporte.